palavra do Senhor que está em João 14 diz assim: Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesse a mim, também conhecerias o meu Pai. Já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai o meu mandamento. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Pai, nós te damos graça por esta palavra. Tu já tem falado conosco, Senhor. Continua, Deus, este amor, a falar conosco, para abra nosso entendimento, para nós entendermos, para sermos alimentados, Senhor, por este pão que desce do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus, aleluia, sairemos daqui fortalecidos para mais uma semana, Senhor, a qual Tu nos sustenta cada dia, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo. Amém. Podeis sentar? Uma palavra conhecida, aleluia, uma palavra tão viva em nossas vidas. E quantas vezes pela manhã nos levantamos e nos sentimos turbados, nos sentimos angustiados, nos sentimos aflitos. E Jesus, ele estava querendo encorajar os seus discípulos, porque ele estava ministrando sobre a sua morte, a sua partida. E os discípulos estavam, então, entristecidos. Os discípulos estavam tristes, né? Pensando, como vai ser? Como será agora? Né? Depois que ele partir, o que nós vamos fazer? Porque os discípulos, irmãos, eles pensavam que Jesus ia reinar, porque Jesus falava de um reino. Então, eles esperavam que, de repente, Jesus, né, viesse lá, os soldados do reino de Jesus, todo o suprimento do reino para derrotar Herodes, para tirar aquele sistema, e Jesus subiria ao poder. Era isso que eles pensavam. Então, eu creio que eles nem se ligavam muito no reino. Eles estavam muito ligados na terra. O que poderia acontecer? Qual posição que eles teriam com Jesus? E quando Jesus começou a falar que ele ia embora, eles começaram a entristecer, né? É como a gente às vezes pensa em perder uma pessoa, abrir mão de uma pessoa, e a gente fala, como é que vai ser? Se eu fizer isso, como é que vai acontecer depois? Como eu vou ficar? Como a pessoa vai ficar? Né? Mas, aleluia, o que já foi dito aqui. Enoque não se preocupou. Ele andou com Deus e quis, e desejou ir morar com Deus. E Deus o tomou para si.
Aleluia. Né? Então, nós temos que ver que a nossa vida, irmãos, está na mão de Deus. E que nós temos, aleluia, que desejar isso. Desejar isso, né? Eu já não vejo, amado, aleluia. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que a igreja vai ser, né, transformada, arrebatada. Que nós teremos um novo corpo. Eu sei disso tudo. Aleluia. Mas eu sei também que Jesus pode me chamar hoje. Jesus pode me chamar amanhã. Pode chamar você. Aleluia. Né? Havia o jovem lá, ele estava todo feliz. Aleluia. O celeiro dele, ele produziu muito aquele ano e ele estava muito feliz, derrubou o celeiro, fez novos celeiros e ele falou para a alma dele, né? O que ele falou para a alma? Ele falou, alma, agora pode descansar em paz. Você tem alimentos para muitos dias. E o Senhor falou para ele, louco, e se hoje eu pedir a tua alma? Aleluia. Né? Então, irmãos, nós temos, aleluia, que está preparado. Os discípulos não estavam preparados. Eles estavam turbados. E Jesus falou assim, né? Não turbe o vosso coração, porque eu vou preparar lugar para vocês. Vocês nunca mais estarão sem comunhão. Eu estarei sempre convosco. Eu vou e vocês irão também. Né? E eles não entendiam. Assim como muitos irmãos, às vezes estão na igreja e não entendem. Por que as pessoas se afastam de Jesus? Viram as costas para Jesus? Porque eles não entendem o plano de salvação. Eles não entendem que só em Cristo Jesus há salvação. Eles não entendem. Falam, eu fui ali, né? Eu já fui católico, agora eu fui pouco tempo, eu fui na igreja evangélica, mas agora eu não estou indo mais em lugar nenhum, não. Eles não entendem que nós somos, aleluia, nós temos um espírito, e esse espírito não morre. Esse espírito, ele vai voltar a Deus, ou para Deus dizer, vinde bendito de meu Pai, ou para Deus dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, é duas coisas que nós temos. A esperança de conhecer Jesus, para Jesus nos conhecer, aleluia, ou não conhecer Jesus. E Jesus também não nos conhecer, né? E nós, às vezes, naquele dia, eu creio que vai ter, porque Jesus deixou essa parábola, que alguns ousados vão falar assim, mas Senhor, né? Eu expulsei demônio no teu nome eu curei, no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz tanta coisa. E ele vai falar, eu não vos conheço. Aleluia. Por quê, irmãos? Aleluia. Porque Deus conhece o que vai aqui dentro. Deus olha o nosso interior. E os discípulos estavam turbados, e o Senhor estava vendo isso, né? E Tomé, ele foi ousado. Ele falou, Senhor, para onde tu vais? Né? Como podemos saber para onde é? Como podemos saber o caminho? Mas Jesus, ele não tinha falado, aleluia, que ele tinha vindo do Pai. Jesus não tinha falado do reino. Jesus, aleluia, já tinha falado tanta coisa para eles, aleluia, mas eles não criam. Não cria, irmão, ouvia, mas não assimilava. Ouvia, mas eles estavam, aleluia, ainda confusos. Eles queriam ver fisicamente. E Jesus continuou falando com ele, falou, eu sou o caminho, eu estou aqui. Eu sou o caminho, vocês me conhecem. Jesus falava com eles, vocês me conhecem. Mas eles queriam coisas mais palpáveis. Eles queriam ver o Pai. Hoje eu te pergunto, você conhece o Pai? Ou você ainda tem dúvida de quem é o Pai? Você conhece o Espírito Santo? Ou você ainda tem dúvida de quem é o Espírito Santo? Você tem dúvida, meu amado? Que Pai e o Filho, eles são um só. O Pai se revelou ao Filho. O Pai enviou o Filho para que ele pudesse novamente nos ligar a Deus, nos ligar ao Pai. E o Pai, ele mostrou, aleluia, toda a verdade. O Filho mostrou toda a verdade do Pai. E o Pai, aleluia, também mostrou ao Filho toda a verdade que ele deveria mostrar para nós. Mas não foi só Tomé. Filipe também, ele teve dúvida.
E ele fala, mostra-nos os Pai que nos basta. Se o Senhor aqui, se o Pai descer aqui e mostrar, mas Pedro, né, não falou isso. Pedro, João, ele não falou isso, e Tiago não falou, porque eles já viram a transformação lá, aleluia, no monte. Eles viram a transformação no monte, aonde a qual eles desejaram até fazer tenda, né, para Moisés, para Elias. Eles tinham visto a glória de Deus, mas nem todos viram, meu amado, porque nem todos se aproximaram. Para você ver a glória de Deus, você tem que se aproximar, você tem que querer mais, você tem que desejar a presença do Senhor. Aleluia, né? E o Senhor falou com ele, aleluia. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha, irmãos, né? Deus, ele espera, aleluia, que as pessoas olhem em nós e vejam Cristo em nós. Pela maneira de nós falarmos, pela maneira de nós agirmos, aleluia, guardando a palavra do Senhor em nosso coração, para não pecarmos, aleluia, contra o Senhor. Que a palavra do Senhor, ela possa sobressair nas nossas vidas, em todo o tempo, aleluia, seja alvo os nossos vestidos, e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. A palavra de Deus diz assim, olha, se hoje vós ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Quero contar a experiência, né? Ontem eu e o pastor fomos no monte, eu chamei ele para ir, nós fomos, chegamos em casa, aí eu falei, mas eu estou querendo ir lá na Assembleia, no pastor Gabriel. Aí ele não disse que ia, ficou me enrolando. Mas viemos do monte, eu orei no monte, para mim, no pastor Gabriel, porque eu tinha sentido de ir no coração no pastor Gabriel. E aí, cheguei em casa e eu falei, vamos, Paulo. E ele ficou assim, que horas é? Eu falei, 7h30. Ele falou assim, então tá bom. Enrolou, mas se arrumou e foi. Quando nós chegamos lá, irmãos, o pastor falou assim, pastor, que bom que você veio. Pensei em você ontem, o tempo todo, de te mandar uma mensagem. Acabei não te mandando. Que alegria você estar aqui, pastor. Sabe, irmãos? E eu falei com o Paulo, Paulo, leva a Bíblia, não leva só o celular. Porque provavelmente você vai ter uma oportunidade. E ele foi lá. E ontem ele pregou, aleluia, na igreja. Às vezes Deus, irmão, nos faz um convite. Às vezes Deus, na agenda de Deus, aleluia, é para você estar naquele lugar. Mas a tua agenda, aleluia, às vezes ela quer que você vá no shopping, às vezes ela quer que você vá no lugar, aleluia. Nós viemos na igreja, limpamos a igreja, fomos para casa, descansamos, fomos no monte, chegamos do monte, fomos na igreja. Tua vida é igreja, pastor? Não, minha vida é Cristo. Minha vida é Cristo. Minha vida não é igreja. Isso aqui, aleluia, é um lugar reservado, aleluia. As televisões daqui, aleluia, não pegava nada, aleluia, que não fosse falar do Senhor. Então aqui, aleluia, essas paredes também, aleluia, ela não escuta nada, ela não escuta palavrão, ela não escuta nada. Então aqui é um lugar santificado para Deus. Então, aleluia, aqui é o lugar, meu amado, onde Deus se faz presente. Deus se faz presente. Você pode fazer isso na tua casa, aleluia. Mas aqui nós nos reunimos, aonde o Senhor diz, aonde a bênção do Senhor dura para sempre, aonde há união. Então aqui é um lugar especial, aleluia. Aonde é uma casa de Deus, irmão, é um lugar especial. Então nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala conosco, né? Ele fala, aleluia. Nós falamos com Deus e Deus, ele fala conosco, né? Maravilhoso. E eu fui lá, irmãos, e ontem Deus me deu uma revelação de uma palavra que o homem, aleluia, leu, né? Que um presbítero foi lá e leu. E Deus me deu uma revelação bem profunda daquela palavra. Então, às vezes, irmão, Deus te chama para Ele revelar algo. Você vai ouvir uma palavra de Deus e Deus vai trazer uma revelação para você.
Aleluia. Os discípulos, eles estavam precisando dessa revelação. Eles estavam precisando olhar para Jesus e ver que Jesus estava com o Pai estava com Jesus. Também o Espírito Santo estava. Aleluia. Porque João falou bem assim. Aleluia. Quando batizou Jesus, aleluia, que ele viu, né, vir sobre Jesus, aleluia, o Espírito Santo. E a voz falou: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, amados, os discípulos estavam lá, também ouviu essa voz. São experiências que eu tive, que você teve com Jesus, aleluia, que nós não esquecemos. O tempo passa, mas você não esquece. Elas estão dentro de você, aleluia, ela é viva para você, aleluia. E tudo isso vai nos fortalecendo a nossa fé. E os discípulos, aleluia, viveram tanta coisa com o Senhor, aleluia. Mas o medo, meu amado, muitas das vezes o medo, ele nos cega. O medo nos cega, aleluia, e não nos deixa nós prosseguirmos. Mas Jesus, ele queria, aleluia, que eles exaltassem o Pai através de Jesus. Aleluia. Jesus, quando ele vai, aleluia, subir ao céu e que ele faz uma oração e ele ora por nós, ele diz assim: Pai, agora como o Senhor glorificou o teu nome em mim, agora glorifica o teu nome na vida deles. Aleluia. Né? Então ele pede. Então, amado, tudo que nós fazemos para Deus, a glória é de Deus. Se Deus te usa para curar, a glória é dele. Se Deus te usa para louvar, a glória é dele. Se Deus te usa, aleluia, para você fazer qualquer tipo de obra, a glória é dele. A glória não é nossa, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E Jesus falou: aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Por quê, irmãos? Porque a obra de Deus, aleluia, ela não tem tamanho, ela não tem preço, é a obra de Deus. Se você, né, dá, aleluia, um copo de água na pessoa, na qualidade de profeta, o que é profeta? A pessoa que fala a palavra de Deus. Aleluia. Ou esse irmão aqui, está passando aqui, né? Ele está com sede, vou dar uma água gostosa para ele. Aleluia. Sabe, você vai receber galardão, aleluia. Olha, fará obras maiores do que eu, aleluia. E às vezes nós pensamos: que obra maior que eu vou fazer? Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou, aleluia, o filho da mulher de Naim na caminhada, aleluia. Toda obra de Deus, amado, aleluia, que eu e você estamos fazendo, ela é grande para o Senhor. Aleluia. E por que ela é maior? Porque Jesus agora não está aqui para fazer. Agora é na tua boca que ele faz. É nos teus pés que ele faz. É na minha boca, nos meus pés que Jesus faz. Aleluia. Porque ele não está aqui mais para fazer. Então é através de nós que nós vamos fazer. E as obras são grandes, meu amado, não tem obra pequena. Aleluia. Se você vai visitar um irmão, você vai, aleluia, orar por um irmão, aleluia, né? Você está fazendo a obra de Deus. Você está fazendo uma obra grande, porque Jesus agora não está aqui para fazer, ele faz através de nós. Mas para isso nós temos que crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele diz, amado, aleluia, se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, né? Mas se me amares, guardará os meus mandamentos. Qual o mandamento do Senhor? É ide, meu amado. Nós temos que ir. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aleluia, e for batizado será salvo. O que não crê e não for batizado já está condenado. É a palavra de Deus. E você tem que falar isso? Tem, porque está escrito. Então você tem que falar.
Você fala, a pessoa não gosta, mas o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai incomodando. Não é a gente que fala aqui em cima, é o Espírito Santo, aleluia, que vai movendo os corações e que vai manifestando o poder em graça e em glória. Porque tudo Deus faz, irmãos. Eu já vi Deus curar AIDS, eu já vi Deus curar câncer nos ossos. Eu já vi, irmãos, eu já vi Deus fazer tantas coisas, através de campanha, de 7 dias na casa da pessoa, e Deus fez, amado, aleluia, por que Ele fez? Porque Ele é Deus, a nós cabe a pena, sabe, ir fazer. Já vi Deus dar testículo, descer testículo de 2 crianças sem cirurgia, já vimos tanta coisa, Deus libertar pessoas endemoniadas mesmo, perturbadas, né? Pessoas, crianças endemoniadas e Deus libertar, homens endemoniados e Deus libertar. Sabe, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas os discípulos ficaram pensando, o que nós vamos fazer sem o Mestre? O Mestre não está aqui. E se Ele for, o ministério acabou. Acabou, agora vamos voltar a fazer o que a gente fazia. Mas Jesus, aleluia, Ele falou, não vou deixar vocês órfãos, não vou, eu rogarei ao Pai, e o Pai, aleluia, enviará o Consolador para que fique convosco para sempre, irmãos. O Espírito Santo está em nós, Ele nos ensina o que devemos fazer, e nós não devemos temer, aleluia, porque o Senhor, aleluia, Ele vai ministrando aos nossos corações, Ele vai tirando as dúvidas, Ele vai tirando, aleluia, os temores da nossa vida. Deus, Ele é poderoso, irmão, para falar aos corações. Mas o medo, às vezes, não deixa Deus falar aos corações. Às vezes nós barramos Deus de falar, e Deus não pode falar. Quero contar uma experiência que é da minha irmã e eu achei assim, tremendo. Ela falou, Ana, você não sabe, vou te contar um negócio. Não sei se a Fátima sabe. Ela falou que ela tinha pago um pedreiro para fazer uma obra no AP dela. Você soube disso? Né? Fez para fazer uma obra lá no apartamento, num prédio que ela tem. E foi assim, acho que o homem morava na casa dela. Morava lá num dos apartamentos e foi descontado. Então, já foi tudo pago. Mas aí o que o homem fez? O homem mudou e sumiu. Mas ela precisava fazer a obra. Aí ela chamou, o marido dela chamou um irmão lá da igreja para fazer a obra. Aí ele veio. Ele veio, cobrou um preço, cobrou um valor, né? Cobrou um valor. E acho que o Rubens falou, poxa, é bastante, né? Deu uma coisa, mas o irmão que ia fazer a obra, ele falou assim, olha, meu irmão, você vai para casa, ora, eu também vou orar, né? Vou orar, depois a gente conversa. E nesse vamos orar, o irmão ficou orando, eles orando, e aí sabe o que aconteceu, irmãos? O pedreiro que tinha sumido apareceu, trouxe um monte de homem e está terminando a obra que ela já tinha pago. Sabe, irmãos, olha, é glória, porque Deus toca, mas nós temos medo de soltar, não temos? Temos medo. Ele não foi afoito, o irmão também, o presbítero, acho que é um diácono lá, ele não foi afoito a pegar o trabalho, ele foi ver, deu o preço, mas ele falou, ora, eu também vou orar. Meu cunhado deve ter contado a história, que o trabalho já estava pago, né? Mas que ele precisava terminar. E ali Deus tocou no coração do pedreiro e o pedreiro voltou. Ela falou, você não acredita, o pedreiro voltou e está lá terminando a obra. Frutos de oração, meu irmão. O cara foi embora, não falou nada, da mesma forma que ele foi. Ele voltou, porque Deus é que toca nos corações. E nós não precisamos tirar o medo nosso, irmão. Nós temos muito medos, aleluia. Falamos que tudo está no controle de Deus, né? Temos essa chave aí. Todo mundo fala. Alguém está doente, está no controle de Deus, né? Eu não sei o quê, está no controle de Deus, irmão. Está no controle de Deus. Mas nós temos essa confiança que as coisas estão no controle de Deus. Quando nós lemos a palavra, irmão, nós estamos aqui crescendo espiritualmente. Mas quando nós lemos a palavra,
nós encontramos muitos homens de Deus usados com medo, né? Lá em 1 Reis, nós vamos encontrar isso. 1 Reis 17, nós encontramos Elias, né? O tisbita, que morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Mas ele estava dando uma palavra dele? Não. Ele falou: vive o Senhor. Eu estou na presença do Senhor e o Senhor está mandando este recado para você, Acabe, né? Depois veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai por oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Queribe, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão, e os corvos que lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olha, irmãos, quem sustentou Elias, né? Foi os corvos. Vieram sustentar, trazia pão para Elias, né? E Elias estava ali tranquilo. Elias estava ali alegre. Aleluia. A sentença é para Israel, para Acabe. A sentença não é para mim. Eu estou sendo suprido, né? Mas quando o ribeiro, aleluia, seca, Elias, ele fica, aleluia, com toda certeza preocupado. E ele vai buscar o Senhor e o Senhor fala com ele: não, Elias, eu já preparei uma viúva em Serepta e ela vai te sustentar. Novamente o ânimo de Elias, aleluia, acontece. Ele fica alegre novamente, ele não fica mais turbado, o coração dele já não está mais agitado, porque Deus já tinha mandado uma provisão. E ele chega, aleluia, e ele levanta e vai a Serepta. E quando ele chega, né, em Sidom, e havia ali, eis que eu ordenei ali, uma mulher viúva que te sustente. Então a mulher foi ordenada para sustentar Elias. Olha, o que eu quero falar é que Deus trabalha no coração. E você não pode ficar com seu coração turbado. Porque aquela mulher, aleluia, Deus já tinha ordenado aquela mulher, tinha separado aquela mulher para sustentar Elias. E Elias vai, né? Então ele levantou e foi lá para Serepta, né? Todo feliz. E estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: trazei-me, peço, numa vasilha um pouco de água para beber. Aleluia, né? Até o ribeiro tinha secado, mas a mulher tinha água. E aí? Olha o mistério. Não é mistério, irmão? Deus faz fonte dentro de casa. O azeite não transbordou nas botijas? Aleluia. Então Deus, ele faz o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Ele só quer o quê? Não turbe o teu coração. Não tenha medo. Indo, ela, né, trazer a água, chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aleluia. Aquela mulher, irmãos, ela estava com o coração aflito. Aquela mulher não tinha pão, ela só tinha água. Não tinha pão. Ela estava com o coração aflito. Ela estava com o coração também turbado. Aleluia. Porque ela tinha um filho. Aleluia. Ela já tinha feito um projeto. Ela ia fazer o último pãozinho para ela e para o filho. E depois ia morrer. Aleluia. Né? Olha como é a mente. Ela não pensou: olha, eu tenho água. Com água a gente pode viver bastante tempo. Não, ela não pensou isso. Ela esqueceu até da água que ela tinha, porque ela estava preocupada com a farinha que ela já não tinha mais. Aleluia. Mas Elias, aleluia, usado, né, na confiança que Deus, aleluia, tinha enviado, aleluia, ele para ali, para ser sustentado. Eu creio que Elias, irmãos, quando aquela mulher não disse que não tinha água, Elias falou: essa é a mulher da provisão, porque ninguém tem água. Até o ribeiro secou, mas essa mulher tem água. Ela tem água.
Se ela tem água, aleluia, ela é a mulher da provisão para a minha vida. Porque o grande problema do momento era a água, irmãos. Aleluia. E ele fala com ela, aleluia, para ela fazer primeiro para ele. Porque ela já tinha falado que ela ia fazer somente para o filho dela e ela. Né? Comamos e depois nós vamos morrer, profeta. Nós não temos mais comida. Mas Elias lhe disse, não temas, vai, fazes conforme a tua palavra. Porém, fazes primeiro para mim um bocado pequeno, um bolo pequeno, e traze-me para mim. Depois fará para ti e para teu filho. Olha, irmãos, o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Será que aquela mulher que deu toda a moeda que ela tinha para Jesus, será que houve falta na vida dela? Ou Deus, aleluia, tocou no coração de alguém que trouxe uma provisão muito maior para a sua vida, que deu uma porção muito maior para ela. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Não fica. Nunca me fez falta os dízimos e as ofertas que eu dei ao Senhor. Nunca. Por quê? Porque não faz falta. Porque é uma coisa como um bálsamo no coração. Você dá, aleluia, esquece aquilo que você deu para o Senhor. Porque, na verdade, tudo é dele. Ele falou, quem me deu alguma coisa primeiro para que eu deva retribuir? Debaixo do céu, tudo é meu. Tudo é de Deus, irmãos. Aleluia. E o poder de Deus é manifesto em nossas vidas. Aleluia. E Elias agora traz uma palavra. Como ele trouxe uma palavra para Acabe, que não ia haver orvalho nem chuva, ele traz para essa mulher, assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi, fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela e sua casa muitos dias. Não foi só para ela, foi para ela e para casa. Não foi, Deus não falou para ela e o filho, não. Né? Eu creio que deu para os parentes, deu para a sua família. Aleluia. A provisão de Deus é com abastância, irmãos. Aleluia. Diz aqui que da panela a farinha não se acabou, e nem da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Olha, irmãos, nem o azeite, não faltou nada, porque Deus é a provisão. Ela precisava do azeite para fazer, aleluia, o alimento. Precisava da farinha, da água, e ela teve tudo isso. Sabe por quê, meu amado? Porque com toda certeza, essa mulher, ela tinha uma intimidade com Deus. Talvez essa mulher foi igual Isaías, né? Quando Isaías fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Quando o marido dessa mulher ficou viúva, ela começou a ser dependente do Senhor. Aleluia. Né? Isaías fala, eu, o Senhor, sou o teu esposo. E o Senhor era esposo daquela mulher. Então, ele era aquele que trazia provisão para ela. Aleluia. Todos os dias da sua vida. E de uma forma tão tremenda que Jesus, aleluia, Jesus fala, aleluia, e Jesus lembra essa viúva que, aleluia, foi aumentada. Falou que havia muitas viúvas ali em Serepta, mas nenhuma delas teve a sua farinha, aleluia, multiplicada, mas somente ela. Por quê? Aleluia, porque o Senhor assim o preparou. Sabe, irmãos, nós devemos ter depósito com Deus. Depósito. Buscar o Senhor em todo o tempo. Jejuar. Aleluia. Entregar a nossa vida a Deus todos os dias pela manhã. Ó Senhor, esse é o dia que o Senhor fez para mim. Senhor, que eu possa fazer aquilo que Tu tens na Tua agenda. Nós temos que aprender a entrar na agenda de Deus. Às vezes nós queremos fazer tanta coisa, corremos para lá, corremos para cá, cansamos o nosso corpo, aleluia, mas a agenda de Deus é outra. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos ter esse tipo de intimidade com Deus, porque nós temos um Deus que fala, nosso Deus ouve, fala e se movimenta, aleluia.
Então, que nós possamos, aleluia, estar, aleluia, como o profeta Elias, aleluia, ainda que o medo venha ao coração do profeta, aleluia, ainda que o temor, Deus usou ele tão maravilhosamente, e aí ele recebe uma palavra ao contrário, né? A palavra de Deus diz, basta uma palavra, e meu servo será curado, disse o centurião, aleluia, mas Elias, por uma palavra que Jezabel falou, que ele ouviu, Jezabel falou, que vai matar você, aleluia, e ele ficou o quê? Atemorizado, um homem que cerrou o céu, um homem, aleluia, que trouxe a palavra de prosperidade para a viúva, um homem que matou 400 profetas de Baal, aleluia, temeu, por quê? Porque o coração dele ficou turbado, meu amado, não turbe o vosso coração, crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Nós temos que crer nisso. Nós temos que buscar isso. Aleluia. Todos os dias. Tem muita morada, irmão. Não é só para nós. É para muitos. E nós temos que levar esta palavra com gratidão. Todos os dias da nossa vida. E Jesus, aleluia, ele veio para nos ligar a Deus. E ligou através do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele testifica com o meu e com o teu espírito que nós somos filho de Deus. Ele testifica isso, nós somos filhos do Senhor. Aleluia. E Deus, aleluia, tem se revelado a nós cada vez mais. Palavras que nós não entendíamos no passado, hoje nós entendemos. Aleluia, porque o Espírito Santo, ele tem aberto as palavras para nós. Mas por quê? Porque nós estamos crescendo na fé. Crescendo, meu amado. Crescendo em graça na presença do Senhor. Então, nós não somos órfãos. Às vezes, nós temos mania de falar assim, né? Somos órfãos. Não tem mais pai, não tem mãe. Aí vem o dia das mães aí as pessoas ficam chorando que não tem mãe. A mãe já morreu não sei quantos anos e fica lá, né, chorando, aleluia. Não somos órfãos, irmão. Temos o Espírito Santo que nos consola. Temos o Espírito Santo, aleluia, que nos leva a uma dimensão maior, aleluia. Né? Não podemos dizer que o dia de ontem, aleluia, foi melhor do que o de hoje. Foi maravilhoso o passado, mas agora está sendo melhor. Por quê? Porque estou na presença do Senhor, porque entendo melhor a palavra de Deus, porque os medos, temores, aleluia, eles vão saindo da minha vida à medida que eu cresço na fé, à medida que eu tenho a fé perfeita que diz o Salmo 46, ainda que os montes, né, se derrame, ainda que os rios transbordem, aleluia, né, eu não vou ficar apavorado, eu vou me aquietar, aleluia, e saber que o Senhor está conosco, aleluia, e não ter medo, amado, aleluia. Deus, aleluia, é um Deus que tem filho, aleluia. E como filho, Deus trata com cada um de nós de forma diferente. Deus trata comigo de uma maneira, trata com o pastor Paulo de outra maneira. Apesar que nós já crescemos tanto junto, né? A Bíblia diz que deixa o homem, seu pai e sua mãe, torna-se um só. Aleluia, custa de tornar-se um só. Acho que eu e o Paulo já nos tornamos um só. Mas mesmo assim, o tratar de Deus comigo é de uma forma e com dele é outro. Aleluia. Por quê? Aleluia, porque Deus tem filho. Deus não tem neto. Tem, Deus tem filho. E os filhos que nós temos não é nosso, é de Deus. É de Deus, por mais que você tente segurar. Aleluia. O processo que teu filho tem que passar, ele tem que passar. Se ele não passar, ele não vai crescer. E se ele não crescer espiritualmente, ele pode perder a salvação. Esse é o grande problema, irmão. Este é. O grande problema é esse. E nós, às vezes, não queremos. Queremos que fique debaixo das nossas asas. Às vezes, são processos que dói, são processos que ferem, são processos, aleluia, que custa cicatrizar. Mas tudo, Deus diz, e Jó entendeu isso. Jó falou, Deus faz a ferida e Deus cicatriza. Então, é Deus que faz. E nós temos que entender.
estamos debaixo da mão do Senhor. Nós temos que entender isso e não turbar nosso coração, porque nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo em nós. Aleluia. Todos nós, meu amado. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Nos trouxe ao mundo, nos deu uma família. A nossa família, aleluia, nos alimentou, nos educou. Aleluia. Cada um foi educado de uma forma. Aleluia. Mas os processos de Deus, a vontade de Deus sobre nossas vidas, ela foi sendo realizada. E todo mundo, aleluia, ouve a voz de Deus. Até o ímpio, meu amado, ele ouve a voz de Deus. Só que ele endurece o coração e ele não quer, aleluia, se inclinar à vontade de Deus. Ele não quer. Ele tem medo, aleluia, de Deus. Tem medo de Deus, que tem tanto amor. Ele tem medo e ele não quer se aproximar de Deus. Aleluia. Mas a palavra diz, todos quanto receberam, deu-lhe o poder. Olha, irmão, nós temos um poder sobrenatural de ser chamado filho de Deus. Nós temos que ser ousados e nós temos que falar, sou filho de Deus mesmo, porque Deus me deu esse poder. Às vezes as pessoas falam, só você é filho de Deus? Bom, porque ele falou. Ele falou, se eu aceitasse ele, nascesse de novo, eu era filho dele. Eu tenho essa certeza, não sei quanto a você. Às vezes nós temos que ser um pouco ousado para pregar. Um pouco ousado, irmão. Tem gente que passa uma manteiga em tudo. No fim, tudo vai terminar em pizza. Ó, irmão, isso é só na terra. No reino espiritual, nada vai ser terminado em pizza. Ele foi buscar, ele veio nos buscar. Quer nos levar para junto dele. Mas eu tenho que querer ir. Você tem que querer ir. É noite de Santa Ceia. Nós estamos, aleluia, sentados na mesa do Senhor. Por que nós sentamos na mesa do Senhor, irmão? Por quê? Porque eu faço questão de vir na ceia, irmão. Se eu perder uma ceia, eu fico doida para tomar no outro dia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele falou assim, quem não come e não bebe do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Pronto. Então é por isso. Entende que a gente vai crescendo e vai entendendo? Então todos os meses nós estamos aqui para sentar na mesa do Senhor, para nos alimentar. E assim, irmão, Cristo vai sendo formado em nós, porque nós bebemos o sangue e comemos da carne dele. E espiritualmente, é algo espiritual. Deus é espírito. Não foi aqui a festividade? E aqueles que o adorem têm que adorar em espírito e em verdade. A mesa do Senhor cura. Mas você tem que sentar com verdade, comer o corpo do Senhor e falar, Senhor, preencha aqui o que está precisando ser preenchido. Preenche. Circula teu sangue no meu sangue. Vai purificando. Vai fazendo, Senhor, a tua obra. Porque eu creio, Senhor. Eu creio. Nós temos que falar para Jesus que nós cremos. Às vezes nós não falamos. Jesus, eu creio em Ti. Estou aqui porque eu creio. Eu ouço a Tua palavra porque eu creio. Eu procuro estar na Tua casa sempre porque eu creio. Eu ouço, Senhor, louvores de adoração. Eu estou sempre ligada contigo porque eu creio na Tua palavra. Que Tu és o Filho de Deus. Que o Senhor está no Pai, o Pai está no Senhor. E o Senhor está em nós, através do Espírito Santo. O Senhor está em mim, Senhor. É isso, irmão. Confissão de fé. Davi falou, cri, por isso falei. Tudo tem que ser verbal. Você tem que falar. Às vezes as pessoas oram em silêncio. Deus ouve? Ouve, irmão, porque Deus olha o coração. Mas a Bíblia diz, clama a mim. Clama. Oração é falar. Oração é você se expressar com Deus. É Deus ouvir, é o diabo ouvir e ele está falando com o pai dele ali, ó. É o diabo ouvir, irmão. Porque no teu coração, o diabo não ouve. E muita gente fala isso. Vou orar em silêncio para o diabo não ouvir. Não, o diabo tem que ouvir que você está falando com seu pai. E que seu pai te ouve. E seu pai responde a tua oração. Amém? Vamos nos colocar de pé.
Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor, nesta noite, Pai, em que nós vamos sentar na Tua mesa, queremos Te exaltar, queremos Te glorificar, Senhor Jesus, por tudo. Queremos, Senhor, estar ligada com o Senhor. Que Tu possa, Senhor, tocar em nós, acrescentar nossa fé nesta noite, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, entregar nossos caminhos a Ti, confiar no Senhor, porque nós temos a certeza que tudo o Senhor fará. Sabemos que Teu Espírito Santo habita em nós e que Ele nos ensina o que devemos fazer. Ele lança. Por ter o Senhor, temos lançado fora os nossos medos, Senhor. Temos jogado por terra, Senhor, os embaraços. Aquilo que tenta nos embaraçar, Senhor. Nós, Senhor Jesus, nós repreendemos. Diante de Ti, Senhor, nós estamos. Pedimos perdão a Ti por pensamentos, palavras, atos e omissões. Que Tu possa nos purificar. Se há alguma coisa em nós que nós não lembramos, Senhor. Ah, Jesus, nos faz lembrar. Frutua em nosso íntimo, na nossa alma, e que nós possamos confessar. E o Senhor nos fortalece, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, ser melhor amanhã do que hoje. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, e nos conduza à vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.